Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É melhor sobrar do que faltar, né, gente? Pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, lá no versículo 38, que foi o evangelho que nós ouvimos. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos lá ler juntos esse primeiro versículo. Diz assim: estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Vamos parar aqui. Eu queria começar dizendo assim para você: a igreja, sempre numa postura de sabedoria, coloca a gente sentado nas horas de ouvir. E a parte da missa, a liturgia da missa traz, né, esse tipo de ensinamento para nós, que é, quando estamos sentados, nós aprendemos. É a postura do discípulo, é a postura do aluno. Por isso que as professoras, quando o aluno começa a andar muito, fala: vai para teu lugar, moleque. Porque quem fica andando na sala de aula não aprende quase nada. Verdade isso? Será? Ai, meu Deus. E por isso que o padre muitas vezes quer que todo mundo sente. A maioria do povo sentado é melhor, porque sentar é a postura de quem aprende. Então Maria está lá sentada aos pés de Jesus, e Marta está lá agitada servindo. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, lá em Betânia, recebem Jesus em sua casa. E a nossa relação com Jesus, meus irmãos, nós falávamos no Cerco de Janeiro de um Jesus amigo, e eu queria falar assim: a relação com Jesus que é vivo, um Jesus que é dinâmico, um Jesus que continua a falar com a igreja, que continua a trabalhar no tempo, na igreja. É lógico que toda a revelação já terminou. Não é o Jesus que está revelando coisas novas, um Jesus que aparece e fala no coração do padre. Eu estou lá dormindo, acordo de madrugada, e Jesus diz: Padre Anderson, a partir de hoje você vai consagrar uma bolachinha recheada, porque eu quero que você consagre bolacha recheada. E eu chego aqui e digo: gente, Jesus falou para mim que não é mais nessas coisas de pão e vinho, está ultrapassado. Agora é bolacha recheada e Coca-Cola, porque nós estamos num novo momento. Eu não tenho direito de mudar a revelação do Senhor. Tudo que foi revelado, tudo que tinha que ser ensinado, o Senhor revelou através dos discípulos e guardou através da igreja. Tudo que foi revelado para a instrução do povo de Deus já foi dito, e agora nós precisamos crescer nesta revelação. Mas o Senhor Deus continua vivo, o Senhor Deus continua pelo Espírito Santo comunicando à igreja os caminhos a seguir. Porque o demônio não, o demônio é previsível, ele sempre faz as coisas do mesmo jeito, ele sempre ataca do mesmo jeito, ele sempre organiza do mesmo jeito. Mas o Espírito Santo, dentro daquilo que é revelado e vontade do Senhor, ele é criativo e ele é novo. Então o Senhor Deus comunica à sua igreja num novo caminho, de um novo jeito, uma maneira de viver o apostolado e o seguimento a Jesus. E por isso, quando a gente vai na capela, Jesus fala com a gente. E por isso, quando você chega lá sem saber que decisão tomar, quando você vem numa missa com o coração angustiado, quando você vem numa homilia, numa missa e fala: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, hoje eu quero desistir de tudo, hoje eu estou revoltado, hoje eu estou para matar hoje eu vou largar a fé, hoje eu não estou acreditando em Deus. Aí você vem numa missa, e aí um padre faz uma pregação, e aí o Santíssimo passa, e aí alguém da oração fala alguma coisa, o pregador conta um testemunho, e o músico canta aquela música tocante, e você fala: nossa, eu voltei renovado. Deus falou comigo. Deus falou comigo, porque Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Eu creio nisso, e se você crê nisso, pode aplaudir o Senhor. E nós, amados irmãos, não podemos prender Deus, não podemos matar Deus, porque a letra é morta, mas a palavra é viva. Se vocês conseguem compreender, eu estou querendo dizer assim: muitas vezes a pessoa pega a Sagrada Escritura, decora a Sagrada Escritura, sabe todas as passagens da Bíblia, sabe tudo que está escrito na Bíblia. Você já encontrou gente assim? Que você fala com ela, ela vai falando e vai citando?
Então, você quer tomar um café? Quero tomar, como está escrito lá em Tessalonicenses 4, versículo 1, sentarás ao Senhor teu Deus e tomarás um café com Ele. Você quer ir no segredo? E a pessoa vai citando, ela sabe tudo da palavra de Deus, mas quando ela chega, todo mundo fala, ai meu Deus, já chegou o louco. Já ouviu gente assim? Sabe tudo da palavra do Senhor, sabe tudo da palavra, sabe a Escritura, é um professor de teologia, é um doutor em teologia, é um doutor em Bíblia, sabe a Sagrada Escritura de trás para frente, sabe contar o nome dos reis, o nome dos apóstolos, o RG dos apóstolos, o CPF dos apóstolos, meu Deus do céu, você sabe coisa demais. Sabe a Bíblia, que é uma coisa maravilhosa, mas quando começa a falar de Deus, porque, sabe, eu creio em Deus, mas não sei, essa coisa de igreja, de Deus, de cada um segue aquilo que tem no coração. Aí você fala, meu Deus, sabe tudo e não sabe nada, inocente. Quantas vezes, e a pessoa com a palavra mata a família, mata o casamento, com a palavra de Deus mata os amigos, mata as pessoas à sua volta, e usa a palavra para matar. E uso da palavra de Deus para matar. Gente, nós encontramos na Bíblia tudo que a gente quiser. Se você quiser justificar o ódio contra alguém, tu acha na Bíblia. Se você quiser justificar, hoje as pessoas usam a palavra para dizer, mas Jesus falou para amar uns aos outros, a gente não pode julgar ninguém. Então Jesus está condenado, porque Jesus falava, seus fariseus, bando de hipócrita. Mas Jesus também falou, amai-vos uns aos outros. Então Jesus tinha duas personalidades. Amados irmãos, é lógico que Jesus mandou amar, mas Jesus também mandou que a verdade prevalecesse, porque Ele é um Deus justo e não um Deus de mentira. E aí eu falo para vocês, por a pessoa que usa a palavra, não como uma palavra de vida eterna, não como palavra viva, de um Deus vivo que se comunica, mas usa a palavra como uma letra morta, ela mata e crucifica os irmãos e a igreja do Senhor. A palavra não pode ser um código de direito canônico. A Bíblia não é um código de moral, de ética, de astrologia. Eu vou ver aqui como que foi criado as estrelas. A Bíblia está dizendo que as estrelas foi criado. Então, se foi criado desse jeito, é desse jeito. Eu não mudo vírgula, eu não penso nada diferente. Está escrito lá, se o fulano bater na sua face direita, dê à esquerda. Eu nunca vi ninguém cumprir essa palavra no pé da letra, né? Eu nunca vi alguém falar, eu sigo a palavra, eu sigo a Bíblia, padre, eu sigo a Bíblia. Quando a pessoa começa a falar para mim, eu não faço essas coisas que padre fala, essas coisas de igreja não, eu sigo o que está na Escritura. Eu pego e meto a mão na cara de um lado. Aí eu olho para a pessoa para ver se ela vai falar, bate no outro agora. Aí se ela não fala, eu saio correndo, né? Porque vai que ela não vai fazer eu sei isso não. O padre me ensinou a bater nos outros, não vai fazer isso não. Gente, eu quero dizer para você, não se relacione com uma letra morta, se relacione com um Deus vivo, que tem uma palavra viva, que foi escrita, que foi guardada, que foi levado para o cânon, para a Bíblia Sagrada, para instruir, para ensinar, mas que antes de tudo é um Deus que se comunica e nos faz novas pessoas em nome do Senhor. Seja um homem ou uma mulher que se relaciona com um Deus vivo, com um Cristo que não trabalha para a Bíblia, mas um Cristo que é o protagonista da Bíblia, um Cristo, um Senhor Jesus, que é o Jesus da Bíblia, e não a Bíblia de Jesus. Um Jesus submisso a uma letra morta, mas um Jesus vivo e que faz aquela palavra ser a sua palavra viva. Por isso, amados, acolha a palavra de Deus, mas se relacione com Deus. Conheça a palavra de Deus, mas escute Deus. Mergulhe na palavra de Deus, mas medite. Faça a sua reflexão, faça a sua oração, faça a sua contemplação. Deixe a palavra de Deus ser viva no teu coração. E então você encontrará um Senhor vivo que te visita, como visitou Marta e Maria. Um Deus vivo que vai à tua casa, à casa do teu coração,
para falar nas tuas necessidades. Um Deus vivo que se comunica com a Sagrada Escritura, com os teus problemas, com as tuas urgências. E aí algumas vezes você está passando por uma coisa que não tem na Bíblia. Por exemplo, não está lá escrito que um filho, o que eu faço se um filho ficar rebelde e entrar nas drogas? Ai, meu Deus do céu, o que fala de filho nas drogas aqui, meu Deus do céu? E você não, você pega a Sagrada Escritura, você vai diante do Senhor e fala: Senhor, lá estão os meus filhos, estão escravos dos vícios, das drogas, o que eu faço, Senhor? E lá o Senhor vai falar com você, e nas palavras e na Sagrada Escritura, Deus vai dizer para você, para amá-lo e não desistir dele, porque Deus é um Deus vivo que se comunica com a igreja. E por que eu estou falando desse Senhor vivo que nos visita? Para dizer, amados irmãos, que se você entrar no caminho de eu só faço o que está escrito na palavra, eu só vivo o que está escrito na palavra, você não escuta mais o Senhor e você mata a palavra. Então, muita gente começou a entrar nesse caminho e se perdeu da igreja, e saiu da igreja, e mudou de doutrina, de religião. E aí você percebe que todo mundo que você encontra diz: eu não vivo mais, não sou mais católico, porque agora eu vivo a palavra. Mas por que todos eles não falam a mesma língua? Vivem a palavra, mas por que cada um não combina com o outro? Por que então não vivem todos juntos a palavra? Porque não acolhem o que a igreja ensina? Porque não vivem todos eles a palavra, somente a palavra, e todos falam a mesma língua e decidem todas as mesmas coisas? Porque vivem só a Escritura, mas não conseguem se entenderem? Porque podemos achar o que a gente quer e o que a gente quiser na Sagrada Escritura, mas a igreja faz com que essa palavra seja viva. A igreja dá o sentido correto para a gente ouvir e compreender a palavra. E por isso a fé católica tem esse pilar sim sagrado, que é a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. Mas a igreja católica também tem a tradição e o magistério, que é aquele ensinamento que vem dos padres da igreja, que nos ensinam a ler, compreender e se encontrar com Cristo vivo, que a palavra revela e ensina. A igreja católica caminha com dois pilares, com os pilares firmes da tradição e do magistério, e com o pilar firme da Sagrada Escritura. Tudo está em torno da Sagrada Escritura. Na missa se escuta a palavra, os padres rezam pela manhã a palavra, reza-se os salmos, todas as celebrações se medita a palavra, toda a liturgia é em torno da palavra, todas as decisões é a partir da palavra, mas uma palavra viva, que foi vivida por um povo e que foi transmitida por nosso Senhor, com a segurança de quem sabe que na igreja está guardada a sucessão apostólica e o ensinamento sincero da palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, a palavra de Deus é vivida por nós com a sabedoria a qual a igreja ensina. Pega a sua Bíblia, abre em João 5, Evangelho de João, capítulo 5. Vai lá no versículo 39. Vamos ler junto? Vós perscrutais as Escrituras, ajudando a encontrar nela a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. A Sagrada Escritura dá testemunho de quem é o Senhor. E nós nos encontramos com o Senhor. E a sua palavra nos instrui a amá-los e a vivê-lo. E pela igreja nós compreendemos a maneira com que essa palavra apresenta o Senhor. Através da igreja nós compreendemos o jeito certo de vivenciar o Senhor, para que haja uma unidade. Se você então, eu estou querendo dizer assim, se eu pego a palavra e resolvo interpretar ela do meu jeito, então você começa a seguir o que eu penso. E se em algum momento eu errar no que eu penso, eu faço todos vocês errarem também. Se em algum momento o que eu penso não estiver de acordo, e eu errei porque alguma outra pessoa discorda do que eu penso, e outro usa a palavra para discordar do que eu penso, e outro usa a palavra para discordar do que eu penso, e aí você fica perdido dizendo, quem que está pensando certo da palavra?
Quem que está lendo a palavra do jeito certo? E aí você fica perdido, e se eu errar, você erra, e se o outro errar, o outro também erra, e aí muitas almas se perdem, e todos estavam querendo viver a palavra, e se perdem. Não, não, amados irmãos, a palavra não pode sufocar a tua fé, a palavra não pode te confundir, a palavra precisa apresentar um Deus que quer se comunicar, que quer te visitar, que quer morar e quer falar ao teu coração. E por isso, através da igreja, nós entendemos e compreendemos e nos encontramos com Jesus Cristo. E ao se encontrar com Jesus Cristo, nós aprendemos através da Escritura quem Ele é, o amamos e o abraçamos verdadeiramente na nossa vida. E por isso, mesmo se um padre erra, então vem outro e corrige, e cai um padre e vem outro, porque o padre não tem o direito de interpretar a palavra do jeito que ele quer. Um padre é formado aos 7, 8, 10 anos para não ler a palavra e dizer, eu quero pensar que a palavra está dizendo isso. Ele é formado para ensinar a palavra como foi transmitida pelos apóstolos e como foi guardada pela tradição da igreja. Ele é ensinado a transmitir não o que ele acha, mas aquilo que Jesus quis ensinar aos seus discípulos, e foi guardado na Escritura e nas primeiras comunidades. Porque, amados, quando não existia a imprensa, quando não existia a Bíblia escrita que está fácil nas nossas mãos, como que a palavra foi transmitida? Como o ensinamento de Jesus foi transmitido? Por 1500 anos, quando não existia uma imprensa que colocava a Bíblia na mão de todo mundo, mas a Bíblia era aqueles pergaminhos, como vocês viram na entrada da procissão das crianças, pergaminhos enormes, bibliotecas enormes sem fim, que poucas pessoas conseguiam ler, que poucas pessoas conseguiam compreender como foi transmitida a fé em Jesus Cristo, o Senhor. Por 1500 anos, Deus deixou a igreja na mentira. Por 1500 anos, Deus deixou a igreja no engano. Por 1500 anos, Deus deixou a gente pensar o que a gente queria sobre Deus. E só depois, quando alguém pegou a palavra e disse, essa é o verdadeiro entendimento, e aí cada aí foi surgindo as outras igrejas, as outras religiões, aí sim passaram a entender o que era a vontade e quem era Jesus Cristo. Será que Deus é tão mau para deixar a humanidade enganada por uma igreja que não entende, que não sabe a vontade do Senhor? Não, amados irmãos, porque o Senhor disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. A igreja guardou por 1500 anos, ensinando fielmente aquilo que recebeu dos apóstolos, ensinando a doutrina, ensinando a palavra, ensinando a verdade de quem é Jesus Cristo. E graças a essa igreja, hoje nós temos a Sagrada Escritura em nossas mãos e podemos dizer que nos encontramos com Jesus vivo, com Jesus verdadeiro, que veio ao encontro dos apóstolos e continua vindo ao encontro de cada um de nós. Pega a sua Bíblia, abre em 2 João, capítulo 1. Bem no final ali. Só tem um. Vai lá, versículo 12. Mas o padre está tirando isso da onde? Da cabeça dele. Dizer que Jesus não escreveu tudo. Lê aí versículo 12. João 1, 12. Segunda carta de João, né? Só tem um capítulo. Então 1, 12. Versículo 12. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Você está entendendo? Você está entendendo o que os apóstolos querem dizer? Que eles transmitiram muitos ensinamentos sobre quem é Jesus, de viva voz, presente. E é isso que a igreja guarda. Por isso, a igreja tem dois pilares: a tradição e a escritura. A tradição ensina a ler a escritura, e a escritura apresenta quem é Jesus Cristo. Nesse cerco do Jesus da Bíblia, eu queria que você entendesse isso.
Porque senão você vai continuar existindo católico dizendo assim: ah, mas onde que está isso na Bíblia? Onde que está falando da Santíssima Trindade na Sagrada Escritura? Mas aí eu pergunto: você crê que Deus é Pai e é Deus? Creio. Você crê que Jesus é Filho de Deus e é Deus? Creio. Você crê que o Espírito Santo é Deus e é enviado por Jesus e pelo Pai? Eu creio. Então, onde que está a Santíssima Trindade na Bíblia? A Bíblia está cheia da Santíssima Trindade. Você não percebeu? A primeira leitura, olha que coisa bonita. Abraão no Carvalho de Mambré, perto de Hebrom, chega lá e vê os 3 homens de Deus. Ele vê os 3 homens de Deus e ele se refere: Senhor, fique para comer alguma coisa. Eram 3 e ele fala Senhor. Ele fala com um, ele não fala senhores, fiquem para comer alguma coisa. Ele fala Senhor, fique. Que coisa linda, que coisa linda. A igreja, os padres da igreja, todo mundo entende que na figura dos 3 homens de Deus que visitam Abraão está a Santíssima Trindade. E a referência de Abraão, Senhor, porque são 3 pessoas, mas um único Deus. Onde que está a Santíssima Trindade? Não está escrito lá no capítulo tal, no versículo tal: pois bem, vocês crerão num Deus que é 3 pessoas em um só, ou chamem eles de Trindade, ou vocês vão para o inferno. Não, irmãos, não está escrito assim. Mas a Sagrada Escritura nos ensina, a igreja nos ensina, assim como a igreja nos ensinou a amar a mãe de Jesus. Ninguém ia inventar o amor à mãe de Jesus. Porque o que a igreja ganharia inventando o amor à Virgem Santíssima? O que a igreja ganharia se um papa acordasse de vez em quando lá, depois de 200.000 anos, e dissesse: ah, que tal a gente amar a mãe de Deus? O que nós ganharíamos, amados irmãos? Para vender o quê? Para vender que nem Judas por 30 moedas e vender Jesus Cristo e só pensar no dinheiro? É isso que a igreja ganharia? Pelo contrário, amados irmãos, sabe o que a igreja ganhou? Para amar a mãe de Jesus, para ensinar a Santíssima Trindade, para guardar os mandamentos de que o corpo e o sangue é corpo e sangue de Jesus Cristo e não representação. Sabe o que a igreja ganhou? Para guardar os valores dos sacramentos e a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. A igreja ganhou foi mártires, homens e mulheres que morreram e derramaram o seu sangue. E ninguém morre por uma mentira, ninguém dá a vida por uma mentira, só se dá a vida por uma verdade. E a verdade a qual eu quero vos pregar e vos ensinar está na Sagrada Escritura, mas o seu entendimento foi guardado, ensinado e professado pela igreja de Deus. E eu quero dizer para vocês que eu gostaria de poder com eloquência. É lógico que se você quer fazer um estudo da Sagrada Escritura, vai ter o curso de Bíblia agora. Aí depois a gente fica ouvindo os católicos dizer: ah, a igreja não trabalha a Bíblia, a igreja não ensina a Bíblia. E vai ter o curso. Eu quero ver depois quem não vai fazer o curso, se depois me encontrar e falar: ai, padre, tinha que ter alguma coisa da Bíblia, eu dou uma porrada. Sim, no bom sentido. Ah, não vou dar não porque eu estou me convertendo. Não dou uma porrada não. Faz lá o curso, entende a Escritura, entende o que a igreja ensina. E depois que você fizer o curso de fé católica, você fizer o curso de Bíblia, fizer o curso de céu, inferno e purgatório, depois que você fizer tudo isso, você chegar para mim e dizer: padre, eu estudei, eu fiz o curso, eu rezei, eu ouvi tudo o que ensinaram, eu não quero mais ser católico porque eu não entendo o que a Sagrada, não concordo com o que a igreja ensina. Então eu vou falar para você: irmão, vai em paz, vai, siga a tua consciência, porque Deus vai te honrar. Mas se você não fez nada disso, não venha falar para mim que você é mais esperto e mais inteligente do que Tomás de Aquino. Não venha falar para mim que você é mais esperto e inteligente que Santo Agostinho, que você lê a Bíblia em hebraico, aramaico, que você sabe ler do grego, que você entende o que está escrito e o que a igreja ensina. Não venha falar para mim de doutrina se você por acaso não sabe nem falar em grego. Que coisa maravilhosa. Aí eu simplesmente, eu resolvi ler aqui, eu mesmo entendi que a igreja está tudo errado, porque está escrito aqui. Mas você acha que a igreja é tão maquiavélica, que o demônio quer enganar a igreja de Deus, que Jesus, que Deus é tão passivo, tão parado, que está lá dizendo: engana a multidão no mundo inteiro, igreja católica, deixa o povo morrer por você, pela sua fé, engana 400.000 sacerdotes no mundo, engana com a vida religiosa, com freiras consagradas,
sagradas, contemplativas, enganam o meu povo e ensinam uma mentira para eles. Vocês acham que Deus é tão ruim assim, amados irmãos? Não. Quando eu não consigo entender alguma coisa da fé da igreja, quando eu não consigo compreender algo da fé da igreja, o mínimo que eu faço é abaixar minhas orelhinhas de burro e pegar um livro, e pegar um tratado de teologia, e entrar no site do Padre Paulo Ricardo e ler o catecismo da Igreja Católica, porque eu não sou maior do que aquela que me ensinou tudo o que eu sei. É isso que eu quero falar para você. Não deixe um espírito de tumulto te enganar. Porque os católicos não estudam a doutrina, não estudam a palavra. Aí chega alguém com espírito de tumulto e ele não quer te edificar na fé. A pessoa nem quer te ouvir, a pessoa nem quer falar com você sobre a fé. Ela chega só para confundir a sua cabeça. Ela confunde tua cabeça. Ela chega e fala assim: ah, você vai lá? Mas por que você vai lá? Ah, mas você não viu que está escrito lá? Você não... Ah, eu vou mostrar aqui, está escrito aqui, ó. Você não devia ir lá não. Aí você fala: ah, é mesmo, está escrito, e agora? Eu não estou entendendo mais nada. Aí você pega e fala: e agora? E aí você fala, e agora? E você não vai fazer nada também para resolver isso. E fica confundido. Aí a pessoa, você está trabalhando lá, né? Você está lá no trabalho, trabalhando. E a pessoa está aqui do teu lado trabalhando, só falando assim: é porque vocês católicos, vocês não sabem a Bíblia, porque vocês não sabem o quê, porque vocês... E aí você vai ficando com a cabeça cheia. Aí chega uma hora que você fala assim: é, de fato eu não acredito mais na fé católica, mas eu também não sei o que eu acredito. E você está perdido, confuso. E aí você pega e faz o curso de fé católica com o Padre Enéas, e você fala: ah, esse mimimi agora vai ver. E aí a pessoa começa a falar, e você começa a responder, e você começa a mostrar: não, mas a gente não adora a Virgem Santíssima, a gente venera. Está lá no livro, no Lucas 2, falando: ah, minha alma agradece ao Senhor. Não, a gente não adora imagem. Aí você vai falando, você vai explicando a doutrina. Você já viu algum deles ouvir você e dizer assim: não, é verdade, tem lógica o que você está falando. Já ouviu alguém ouvir você? Não, gente, eles não querem te ouvir, querem te confundir. Se você encontrar um coração sincero que diz: eu gostaria de conhecer a fé católica, então você senta com ele e explica. Mas se você não encontrar um coração sincero, você olha para ele e fala com a minha mão aí, irmãozinho, que eu vou continuar a minha caminhada de fé. Você está entendendo?